Então, mas não adianta, eu tenho que ver aqui. Não apareceu para mim aqui ainda não. Vou começar aqui, daqui a pouco eu faço a citação aqui. Bom dia, meus queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é dia 16 de julho e estamos com o nosso irmão Juninho Martins. Bom dia, Juninho, seja bem-vindo. Bom dia, Sr. Walter. Obrigado por mais o convite. Bom dia a todos. Que tenhamos uma manhã iluminada com as bênçãos do Mestre Jesus. Vamos aproveitar esse intervalo antes das 9 horas para fazermos um estudo pequeno do Livro dos Espíritos. Saiu para nós aqui hoje do livro 2, do capítulo 7, Faculdades Morais e Intelectuais. De onde vem, questão 361, de onde vem para o homem as qualidades morais, boas ou más? Os nossos amigos respondem: são as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Dentro da mesma pergunta, Kardec complementa: parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem viciado a de um mau espírito? Sim, mas dizem antes que é um espírito imperfeito. De outra forma, poder-se-ia crer em espíritos sempre maus, os que chamais demônios. Ou seja, nós temos que ter um entendimento de que as características, as virtudes que há em nós, elas nos acompanham e elas podem ser melhoradas. As virtudes podem ser adquiridas. E à medida que a gente adquire uma virtude, a gente não tem como retroagir. A evolução, ela é sempre morro acima. Quando acontece de alguém falar assim, mas fulano estava indo tão bem. Não é que ele estava indo tão bem. Ele estava se esforçando, mas não quer dizer que ele virou mal. Não. Ele não se tornou mal. Existia nele já aquela deficiência. E ele simplesmente conduziu o aprimoramento até um certo ponto, donde ele, não conseguindo mais suportar no alcance da virtude, fracassou. Ele adiantou o progresso, mas não há. O Juninho era tão bom, agora não. O Juninho melhorou. A gente sempre anda para frente. Não existe essa, o Juninho era tão bom. Não. O Juninho estava se esforçando e conduziu aquela prova até um determinado ponto, mas ele ainda não conseguiu satisfazer a aquisição daquela virtude. No meio do caminho, ele fraquejou. Existe demônio? Não. Existe aquele irmão que está na condição do erro e que ainda não atingiu a conquista daquela virtude. Não é isso, Juninho? Quando você fala aí, eu vou aproveitar para fazer o acerto no Face aqui. Fica à vontade. Sim. Não, é bem como o senhor mesmo colocou. Cada um tem o seu momento, cada um está no seu estágio evolutivo e, consequentemente, cada um consegue perceber, se sentir e se situar de uma forma diferente. Quando estamos encarnados, as situações que nos aparecem nas adversidades da vida têm
com o sentido de fazer que nós despertemos para uma melhora. Então, essas circunstâncias já vão potencializar o que existe em nós. Se já temos uma qualidade desenvolvida, é a oportunidade de aumentar essa qualidade. Se ainda temos algo a corrigir, temos que observar para que não persistamos, não continuamos no erro e assim possamos desenvolver essas qualidades. E é como bem o início da pergunta disse, sobre as qualidades morais. Porque o pessoal pensa o seguinte, que estava indo bem e de repente se tornou mal. Não, não é, gente. Não existe andar para trás. Existe o seguinte, a pessoa estava progredindo. O progresso, ele é inevitável. Ele andou para frente. Ele não conseguiu o sucesso pleno. Não existe o irmão, o espírito ruim. Não. Existe aquele que está simpatizando com a má vibração, a má sintonia, os maus caminhos. Por quê? Na maioria das vezes, a decisão dele tem a ver com que a ele não foi apresentada a outra face. Ele não conhece ainda o lado bom. A partir do momento em que ele for apresentado ao lado bom, a verdade, o caminho, a verdade e a vida, aí sim. Mas enquanto ele... É igual falar com uma criança. Comparar uma criança, errou. Você está condenando uma criança pelas mesmas... com as mesmas normas que você tem, com o mesmo conhecimento que você tem. Não tem como colocar, como dizia meus parentes antigos, no mesmo balaio, o joio e o trigo, e usar tudo como trigo. Não tem. Mas também não tem que considerar que é tudo joio. A gente tem que saber fazer o quê? A separação. Exatamente. Não é isso, Juninho? É isso mesmo. Meus irmãos, está faltando aí pouco, às 9 horas. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando ao Pai Maior que nos dê a proteção, o amparo, que nos permita uma fina sintonia com os nossos anjos protetores, com o nosso anjo guardião, a fim de termos as boas intuições, os bons pensamentos, que nos permita a companhia dos bons anjos, dos bons amigos da espiritualidade maior, principalmente Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus Cristo, nosso mestre e governador do planeta Terra. Que possamos levar a todos aqueles que se encontram no sofrimento o apoio, o reequilíbrio, as nossas boas energias juntamente com as bênçãos e as luzes do Pai, para que estes nossos irmãos se reencontrem na felicidade, no amor, na caridade. E como Jesus nos ensinou, neste momento, nós vamos louvar e agradecer a Deus através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, eu desejo a todos vocês que estão conosco muita paz, muita luz. Bom dia a todos. Bom dia, Juninho. Bom dia, São Walter. Bom dia a todos. O Juninho vai falar para nós o evangelho de hoje, trazer a explanação, e me pediu que fizesse a leitura. Ele vai falar a respeito do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Buscai e Achareis.
Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá àquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que vos pedem. São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência, senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é sua inteligência, aliás, porque é a ciência que lhe proporciona o que falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Que as palavras do Santo Evangelho encontrem em nossos corações o terreno fértil a multiplicar e dar frutos. Juninho, está contigo a palavra. Bom, mais uma vez, em uma manhã abençoada, com as bênçãos de Jesus, com as bênçãos desses espíritos luminares que nos servem de guia, que nos auxiliam, temos a oportunidade de refletir sobre esses ensinamentos de Jesus, a oportunidade de beber dessa água pura e cristalina, em que hoje buscamos justamente o capítulo 25, Buscai e achareis. Vamos recordar um pouco de quando Jesus, conversando com seus discípulos, Jesus disse a eles: se guardares os meus mandamentos, eu enviarei um Consolador prometido, e este estará convosco até o fim dos dias. Através dessas palavras, Jesus se comprometia a não estar apenas com os discípulos, mas com toda a humanidade, caminhando lado a lado, ensinando e instruindo no melhor caminho. Passado aproximadamente 1800 anos depois, eis que surge o Espiritismo, aquela obra do conjunto dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos dos Espíritos, destacado por Jesus para cumprirem esse trabalho, e também do trabalho de Allan Kardec, junto com aqueles que estiveram ao lado. Passado algum tempo, eis Chico Xavier com suas obras. Todo esse conjunto de amparo, todo esse conjunto de ensinamentos veio de encontro
a nos auxiliar nesta caminhada. Pegando precisamente o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje o Buscai e Achareis é o capítulo, está presente no capítulo 25, que vamos refletir hoje. Só que antes de chegar no capítulo 25, nós temos outros capítulos, nós temos 24 capítulos, mais a introdução. E todo este conjunto, todo o Evangelho segundo o Espiritismo, vem personificar a moral do Cristo, a vida, a ética e a moral de Jesus. Então, se vamos refletir um pouco sobre o capítulo 25, nós precisamos lembrar que existem 24 capítulos anteriores, que todos esses capítulos nos deram subsídios para que pudéssemos chegar ao capítulo 25 e compreender com clareza o que é esse buscar e achareis, o que é o ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, para chegar nele, nós tivemos as bem-aventuranças, o porquê do sofrer, nós tivemos a explicação do que é o espírito, dos estágios evolutivos do espírito. E entre todos os capítulos, eu gostaria de destacar o capítulo 6. Porque o capítulo 6 é intitulado O Cristo Consolador, que nada mais é do que o cumprimento da promessa que Jesus fez a seus discípulos. Eis o Consolador prometido. Eis a volta dos ensinamentos de Jesus, porém agora, passado 1800 anos até a vinda do Espiritismo, foi o tempo necessário para que nós, espíritos, amadurecêssemos a nossa consciência, ganhando mais experiência, aprendendo um pouco mais, para assim poder compreender toda a essência do ensinamento de Jesus. Então nós vamos ver no capítulo 6, o Cristo Consolador, que nada mais é do que a essência, do Consolador prometido. Então, se nós estamos à procura, se nós estamos à nossa busca, este amparo sempre esteve conosco. Então, concentrando agora na leitura que o nosso irmão fez, nos itens 1 e 2 do capítulo 25, vem nos esclarecer que essa busca que nós precisamos fazer nada mais é do que o fruto do nosso esforço. Isso é uma lei comum, é um processo natural que está na lei do progresso. Que a lei do progresso, juntamente com tantas outras, compõe as leis de Deus. E aonde, retornando ali ao Livro dos Espíritos, quando se fala sobre a lei de Deus, e Allan Kardec pergunta, aonde está escrita a lei de Deus? Então os Espíritos respondem que a lei de Deus está escrita na consciência. Então cada um de nós possui essa essência divina, possui conhecimento dessas leis divinas. Está em nós, desde a criação, ou seja, desde o processo ali, de que fomos criados, o princípio inteligente, até no estágio que nos encontramos hoje, e até no estágio futuro, de anjos, de cristos, no estágio de espíritos crísticos, em que um dia chegaremos, essa lei está em nós. E com um fator importantíssimo, é a mesma lei que existe, que está na minha consciência, está na do Walter, está de todos nós. É a mesma lei que rege todo esse universo. Então, quando se fala em busca, nós estamos acessando uma das leis, que é a lei do progresso. E como se dá a lei do progresso? Através do trabalho, através do esforço. Vejamos bem o quanto a humanidade não progrediu desde a vinda de Jesus até os dias de hoje. Como era feita as pregações, as peregrinações eram a pé. Hoje, quantas melhorias nós temos? Quanta tecnologia à nossa disposição? É fato que hoje deparamos com
uma diferença muito grande entre o avanço tecnológico, intelectual, com o avanço moral, com o progresso moral que cada um de nós devemos fazer. Mas tudo isso faz parte dessa busca, faz parte deste processo do trabalho, do aprendizado. O homem necessita do trabalho. Vai nos dizer aqui no item 3 do Evangelho de que Deus nos concede o trabalho para que nós tenhamos simplesmente a manutenção do nosso corpo. Se nós não exercêssemos este trabalho, o nosso corpo, os músculos, iriam se atrofiar. Então, o trabalho está aqui para a nossa condição, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Olha quantas belezas nós já temos na ciência, quantas belezas na medicina, na tecnologia. Então, nós vamos ver todo este processo sendo preparado para o nosso progresso, para simplesmente uma das aplicações das leis divinas. E isso requer de nós um esforço individual. Não quer dizer que o esforço para a ciência é só daqueles que se dedicam à área da ciência. Não, começa em nós também. Somos espíritos imortais. Estamos reencarnando neste orbe há muitos anos. Então, o que nos constrói, o que nos personifica ali, as nossas características, é todo um conjunto de reencarnações que tivemos. E durante essas reencarnações, do que nós buscamos, do que nos foi chamada a atenção, do que partiu dos nossos gostos. Aí entra o que eu fiz de errado, o que eu acertei. Tudo isso entra no nosso conjunto. Então, hoje, refletindo sobre a nossa atual encarnação, o buscai e achareis, o ajuda-te que o céu te ajudará, é um convite ao nosso próprio esforço. Mas como se dá, né? Nós vemos hoje ali como que isso acontece, porque é um elo. Se é busca e achareis, se é ajuda-te que o céu te ajudará, então é um elo, é um convívio, é uma troca ali que devemos fazer. Através do nosso esforço sincero, puro, teremos a nossa recompensa, que muitas das vezes é o amparo da espiritualidade. É este amparo concedendo essa força para que possamos continuar a persistir nessa busca, a persistir nessa lei do progresso, e assim nos desenvolvermos. Um exemplo para que possamos entender o que é essa busca, o que é esse nosso esforço e como somos recompensados. Certa vez, uma pessoa estava estudando para um concurso e já tinha prestado várias vezes e não passou. Até que chegou um momento que ele parou, fez uma prece e decidiu: hoje eu vou passar. Hoje Deus vai me ajudar. E então ele vai conversar com um amigo. Aí ele fala assim: olha, esse concurso é meu, eu vou passar. Ah, é? Mas de onde que vem essa convicção? Não, eu conversei com Deus. Deus vai me ajudar, eu vou passar. Aí este amigo parou, refletiu um pouco e falou assim: olha, eu entendo que você teve essa conversa, muito bom, é importante que você tenha isso, e é bom ali que você está com essa confiança. Mas você entende que Deus é justo? Entendo, Deus é justo. Certo. Então, você entende que Deus também vai ajudar a todos que estão prestando aquele concurso. Sim, estão. E quem vai conseguir o melhor lugar? Quem vai conseguir ser aprovado nesse concurso? Aí aquela pessoa parou para refletir um pouco e falou assim: aquele que se melhor preparou. Ou seja, o que vem para nós? Precisamos nos esforçarmos, precisamos fazer a nossa parte para no momento da prova, no momento de ele buscar ser aprovado neste concurso, tenhamos o amparo de Deus. Façamos a nossa parte, que o céu irá nos ajudar. Mas focando agora
nesse lado do buscar, do compreender essa lei do trabalho, essa lei do nosso esforço, juntamente naquele capítulo 6 do Evangelho, do Cristo Consolador, eu gostaria de deixar algumas reflexões para nós, algumas perguntas, para que possamos entender o que é esse buscar. Eu, na minha encarnação, o que eu busco? Tendo uma conversa comigo mesmo, sincera, verdadeira. O que eu busco? Por que eu busco? Aonde eu estou buscando isso? E principalmente, como eu estou buscando? Somos um espírito imortal. Estamos reencarnados neste planeta com a oportunidade do aprendizado. O que eu estou buscando? Refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, o que eu quero? O que eu busco ali de verdade, sincero? Para o consolo nosso, ao refletirmos por essas perguntas, nós retornamos ao capítulo 6 e lembramos aquele convite do Divino Amigo. Vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. O que eu busco em troca, em comunhão com esse alívio que Jesus nos diz? Porque se ele diz o vinde a mim, ele não diz eu estou indo para auxiliá-lo. É o convite do vinde a mim. Então parte da nossa busca, parte do nosso esforço para estar com ele, do nosso esforço em observar e compreender essas leis divinas que estão na nossa consciência. Ou vamos observar alguns exemplos deste esforço, desse vinde a mim. Zaqueu. O livro Boa Nova traz a história de Zaqueu. Como que ele era uma pessoa de uma estatura baixa e ele iria encontrar com Jesus. O que ele fez? Em meio à multidão, devido à sua estatura, o que ele fez? Ele subiu no sicômoro, ele subiu naquela árvore. Ou seja, a condição em que ele se encontrava como uma pessoa de uma estatura baixa, fez com que ele buscasse a árvore, fez com que ele subisse, buscasse algum recurso para que pudesse enxergar Jesus. Ou seja, o que isso quer dizer para nós no nosso dia a dia? Aonde nós estamos, com quem nós estamos reencarnados, as oportunidades de aprendizado que estamos tendo através das provas, através das dores, são os meios, são os recursos necessários para que possamos buscar a nossa melhoria, para que possamos também subir na nossa árvore. Ou seja, o fato de subir, assim como Zaqueu subiu na árvore, é o nós também procurando subir, procurando elevar, fazer a nossa parte, que assim como Zaqueu procurou a visão de Jesus, é nós também termos esse desenvolvimento da moral com que Jesus nos fala. É buscarmos essa ajuda. E a partir do momento em que Zaqueu sobe, que ele consegue visualizar Jesus, Jesus também o enxerga. E diz a ele, desce daí, que hoje mesmo irei ceiar em sua casa. Olha o céu ajudando Zaqueu. Olha olha que nesse momento Zaqueu encontrava o que ele buscava, que era a atenção de Jesus, o olhar de Jesus. Eis também que façamos a nossa parte. Eis que vamos buscar essas oportunidades como aprendizado, para que assim, através do nosso esforço, seja no trabalho, seja na família, seja no nosso convívio na sociedade, e seja intimamente também,
Precisamos buscar essa forma, buscar esse aprimoramento pessoal, moral e espiritual, a qual é um dos fundamentos, é um dos motivos porque aqui estamos reencarnados. E existe uma ferramenta, existe um meio importantíssimo que nos auxilia nesse processo. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Estamos em um processo evolutivo. Estamos em uma eterna busca de aprendizado. E eis uma ferramenta, um meio importantíssimo: a vigilância e a oração. O porquê da vigilância? Logo no início, o amigo Walter abriu o Livro dos Espíritos e caiu a pergunta 361, sobre as qualidades morais. A pergunta veio de encontro com o tema, falando sobre as qualidades morais, de que cada um tem o seu estágio, de que cada um está no seu processo, no seu ponto evolutivo, mas que caminha. Somos espíritos imortais em uma incessante busca, em um incessante aprendizado para o nosso aprimoramento. E temos a vigilância e a oração como um meio importantíssimo para vencermos. Ora, como que está sendo a minha conduta? O que estou buscando? Por que estou buscando? Como estou buscando? Eis o momento da reflexão para a vigilância. Como estão sendo as minhas atitudes? Será que eu estou fazendo bem a mim mesmo? Será que o que eu estou buscando é o melhor para mim? Será que o que eu estou buscando é o melhor para quem está do meu lado? E aqui nós paramos para refletir através da oração. Tenhamos a vigilância de refletir em nossos atos, mas busquemos a oração. Porque é através da oração que é o nosso vínculo íntimo com Deus. É através da oração que nós temos esse contato direto com Jesus, com os nossos mentores. E aí sim, encontraremos o que buscamos. E aí sim, vamos poder perceber o céu nos ajudando. Ajuda-te, o céu te ajudará. Ou seja, busque, pense, reflita, faça a sua parte. Sejamos sinceros com nós mesmos. Tenhamos esse esforço na humildade, na simplicidade, na renúncia. Temos Eurípides Barçanufo, temos Dr. Bezerra de Menezes, o quanto esses espíritos não se esforçaram, não renunciaram para que pudessem chegar onde chegou até hoje. E se a palavra talvez seja renúncia, vamos no livro Renúncia, do livro do Espírito Emmanuel, Psicografia do Chico. Vejamos Alcione, a sua renúncia. O que ela buscava e o que ela encontrou. O que nós buscamos neste processo, nessa caminhada de espíritos imortais. Não é? O esforço é individual, mas o amparo não falta. O esforço é coletivo, pois estamos dentro do nosso lar, mas o amparo também não falta. Busquemos, meus irmãos, nos nossos dias, a presença de Jesus. Busquemos e vamos ouvir essas palavras deste Consolador prometido, desse vinde a mim, esse convite para a nossa mudança, pois não estamos sozinhos. Temos o amparo incessante de Jesus. E se o caminho está pesado, se a circunstância, às vezes, começa a pesar sobre nossos ombros, eis o alívio em Jesus. Busquemos refletir que, por mais que seja difícil a caminhada, temos sim o amparo do céu. Há sempre lírios nos pântanos. Há sempre perfume, aquele que está disposto
a olhar para a flor e buscar o seu perfume, buscar a sua essência. Então, meus irmãos, que nesta manhã, que sintamos-nos cada vez mais fortalecidos na caminhada, fortalecidos nesses exemplos de Jesus, nos seus ensinamentos, que nos esclarece, que nos dá força e que nos convida a essa busca incessante, a essa lei do progresso, a esse desenvolvimento moral, a qual está contido toda a obra e a ética e a vida de Jesus. Que este irmão maior continue nos amparando, nos auxiliando nesta caminhada, hoje e sempre. Juninho, eu não sei se você já prestou atenção numa coisa. Você falou aqui, você voltou lá atrás e falou da questão do livro dos Espíritos, que nós abrimos ao acaso e veio justamente de encontro. Todos os dias pela manhã, na hora que eu vou fazer a divulgação do Evangelho daquele dia, vai junto uma pequena mensagem. Eu acho engraçado, sim, é de uma magnitude tão... É 3 pontinhos. O quanto essas mensagens que vêm de um lugar sempre bate com o que vocês, que são os convidados, trazem. Eu vou falar que é de hoje. Nós estávamos falando do progresso. A mensagem de hoje foi: ninguém está acima das leis de Deus. Você falou que elas são imutáveis. Ninguém está livre do seu jugo. A dor escolhe seus eleitos pela necessidade da elevação moral, através do entendimento, aceitação, compreensão, resignação e resiliência. E só se aproxima após relegadas as oportunidades concedidas pelo excelso amor. Ou seja, a dor só vem depois que foram esgotadas as oportunidades do amor. Bendita e salutar dor. Não se esgotam as oportunidades da divina misericórdia diante da nossa dureza e estagnação, pois que o progresso é inevitável e todos devemos evoluir, seja pelo amor ou pelo recurso necessário da dor. Afinal, o amor é professor, mas a dor é mestra. Gente, essas mensagens nos chegam e a gente não sabe qual a ligação da origem dela com as boas intuições que os nossos convidados nos trazem. Mas assim, é interessantíssimo como elas sempre batem. Vem de um lugar e vem outro de outro, e é sempre... Foi muito bom. Essas chamadas, né, para nós, coincidências. Essas ditas coincidências, que nada mais é do que o céu te ajudará. É a circunstância do nosso dia a dia. A gente, às vezes, tem essa ideia de que ajuda-te, que o céu vai me ajudar, é que virá, simplesmente vai bater na porta da minha casa e resolver aquele problema para mim. É a ajuda do céu. Mas não. É essas coincidências. É através de uma frase. É através de uma música que vamos compreender o que buscamos. Né? É busca-te que vai ser ajudado, que vai ser auxiliado. E vem nessas ditas coincidências, né? Que acontecem no nosso dia a dia. É coincidência, né? A gente sabe que existe um
uma inteligência por trás disso tudo. Mas eu fico assim, às vezes, fico pensando, como é que encontra tão bem, se a gente for estudar como foi concebido, como foi concedido a compilação dos dados, porque Kardec foi o codificador. Na realidade, ele organizou. Um dia a gente vai pedir o Juninho para falar para nós a respeito de como foi isso. Eu sei que você sabe como foram as mensagens, as escolhas das mensagens. Para o pessoal ver que esse negócio de coincidência no espiritismo não existe, Não tem. Não. Não tem. Gente, vamos passar. Pode falar, Juninho. Todos os capítulos do Evangelho se entrelaçam. Todo o ensinamento se entrelaça. Não é porque estamos falando da lei do progresso que não vai estar dentro de uma bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos. E assim vai. Meus irmãos, vamos passar agora a fluidificação das nossas águas. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos e de luz, nós rogamos a Ti que fluidifique as nossas águas, depositando nelas os remédios de que cada um de nós se encontra necessitado. Os remédios para as nossas imperfeições, as nossas dores físicas e as nossas imperfeições morais. Pai, que estas águas nos sirvam de remédio a nos lavar, a nos limparmos de nossas imperfeições, mazelas, para que possamos adquirir virtudes, aprimoramento, para que possamos nos elevar moralmente. E pedimos, Pai, que estas mesmas bênçãos cheguem a todas as águas do planeta, levando a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, estes mesmos remédios, esta mesma oportunidade e bênçãos. Que assim seja. Deus Pai Todo-Poderoso, chegamos à segunda parte dos nossos trabalhos de amor e caridade. Aquele momento em que cada um de nós irá contribuir doando das suas boas energias, de forma com que esta união, somada às bênçãos e à luz de Deus Pai Todo-Poderoso, possam seguir de encontro aos nossos irmãos que estão necessitados, aqueles que se encontram em desequilíbrio, em dificuldades, aqueles que se encontram caídos pelo caminho, aqueles que se acham indignos, aqueles que perderam sua fé, sua esperança, aqueles que estão vibrando em más sintonias, trilhando pelos maus caminhos. Pai, que as energias deste passe de amor possa chegar a todos aqueles nossos irmãos, aqueles que nos pedem preces, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por um momento difícil, aqueles que estão diante de um simples passo até o arrependimento. Que todos aqueles nossos irmãos, estejam eles encarnados ou na erradicidade, possam receber desta energia purificadora. Nós pedimos, Pai, que cada um de nós, neste momento, eleve a Deus os seus pensamentos, os seus agradecimentos, as suas rogativas, enquanto vamos receber o passe,
de amor, de bênçãos e de luz. Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos toda a espiritualidade amiga, detentora intelectual deste trabalho, que nos permite a oportunidade de trabalharmos na seara do Pai. Muito obrigado, de coração. Obrigado a todos vocês que estão vibrando conosco, nos doando de suas boas energias. Obrigado ao nosso irmão Juninho, que mais uma vez nos trouxe belas palavras na explicação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Juninho. Obrigado, Sr. Walter. Quiser. É o nosso aprendizado em conjunto, né? Estamos aqui para aprender e, sobretudo, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado. Meus irmãos, não somos diferentes uns dos outros e não somos semelhantes por acaso. O nosso Pai é um só. Não existe dentre nós nenhum privilegiado. Somos todos carentes de amor, carentes da oportunidade de praticarmos a caridade. Quando a gente pratica a caridade para com o nosso irmão, nós somos os principais a receber os frutos. A gente tem que agradecer pelas oportunidades. Vamos então encerrar com a prece de Cáritas, lembrando que o culto de amanhã, o evangelho de amanhã, será com o nosso amigo Calci. Não percam. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem, que assim seja.
Muito obrigado a todos vocês, obrigado à espiritualidade amiga, obrigado, Juninho. Fiquem com Deus e até amanhã. Juninho, se quiser aguardar aí. Assim seja, com Deus.